Então, para a gente terminar isso aqui, para a gente fechar com chave de ouro essa pós-aula, para você mergulhar finalmente em termoquímica, eu vou comentar para vocês a respeito da mudança de fase. É uma das primeiras aulas que você tem de química lá no seu ensino fundamental, é uma das primeiras que você tem no ensino médio, beleza? E agora você vai entender o que o seu professor queria dizer, beleza? Você tem sólido, líquido, gasoso, você tem as transformações que vai do sólido para o líquido, líquido para o gás, que você já está cansado de saber, sólido para o líquido, fusão, líquido para o gás, vaporização, lembra que se divide em três, calefação, ebulição e evaporação, e a volta do gás para o líquido, a condensação ou liquefação, e do líquido para o sólido, solidificação. Lembra que a volta é sempre mais fácil, porque está chegando em líquido, liquefação, está chegando em sólido, solidificação. E daí o mundo fica outro, beleza? Só que o que eu quero falar sobre isso, galera? Eu quero falar sobre a energia que está envolvida nisso, além das sublimações. Sublimação e ressublimação, que vocês também já conhecem. Em alguns casos pode ser chamado de sublimação e sublimação. Tem livros que trazem como sublimação e sublimação. Não tem problema, é a mesma coisa, certo? Então é quando você pula do gás para o líquido, do gás para o sólido ou do sólido para o gás. Agora, o que importa é isso aqui, ó. Toda vez que eu tenho a ida, ou seja, de sólido para líquido, de líquido para gás ou de sólido direto para gás, as setas em vermelho, eu tenho reações endotérmicas, eu tenho processos endotérmicos. O que significa isso? Que eles absorvem calor para dentro deles. Como assim? Eu tenho minha molécula lá espremida com uma agitação muito baixa, muito tranquila, e aí para ela passar para o estado líquido, ela precisa ter um afastamento em relação a outra molécula para elas poderem se movimentar juntas, beleza? Agora, para ela conseguir aumentar essa energia que ela está se movimentando, para ela agitar mais, ela precisa absorver energia, beleza? Então, do sólido para o líquido, eu tenho uma absorção de energia, eu tenho um processo endotérmico. Então, eu posso falar que aqui eu tenho que ganhar um calor, uma energia na forma de calor, que nesse caso eu chamo, por exemplo, de calor de fusão, certo? Inclusive, ela pode ser representada dessa forma. Eu tenho H2O sólido, transformando em H2O líquido, e isso demanda, vocês já vão ver o que significa esse ΔH, mas nada mais é do que o calor que tem essa reação, e eu preciso de mais, certo? Mais endotérmico positivo. Então lembra do mais 7,3 kJ. Então eu preciso de 7.300 joules que eu preciso absorver de energia para sair do sólido e ir para o líquido. Para eu pegar 1 mol de água sólida e transformar em 1 mol de água líquida, que depois a gente vai ver bem melhor isso mais para frente. Mas é um exemplo. Para eu transformar do sólido para o líquido, eu preciso de 7.300 joules. Ou seja, muito joule para eu conseguir fazer isso. Beleza? O mesmo serve do líquido para o gás. Outro processo endotérmico que, se você reparar, o gás tem mais espaço entre as moléculas. Então eu preciso de mais energia para essa partícula adquirir mais velocidade, manter essa distância, e isso eu preciso de calor. Eu preciso da energia na forma de calor. Então eu vou absorver calor. Eu tenho outro processo endotérmico. Fechado? Então é outro processo que eu poderia escrever como H2O líquido virando H2O gasoso. E isso demanda de uma entalpia de um calor de mais, porque é endotérmico, 44 kJ. Em outras palavras, eu preciso de 44.000 joules absorvidos para eu sair de 1 mol do líquido, 1 mol do gasoso. Transformo para lá. Lembra que esse 1 mol vocês viram no ano passado, beleza? Eu vou comentar mais para frente sobre isso. Mas a ideia é, eu preciso de tudo isso de energia para transformar. E a volta, galera, serve da mesma forma. Só que em vez dos sinais positivos, eu inverto o sinal. Então, para transformar de líquido para sólido, para eu congelar a água, eu preciso de menos 7,3. O menos, lembra que é liberar. Então, se eu tenho bastante espaço ainda, eu libero calor para a vizinhança e minhas moléculas ou átomos ficam mais próximos, mais grudados, beleza? E o mesmo serve do gasoso para o líquido, beleza? E a gente comentou já há um tempinho que exemplo de processo endotérmico,
Por exemplo, a fotossíntese. Fotossíntese é um processo endotérmico. Outros processos, pode ser uma dissolução de um determinado sal. Se eu dissolver um sal na água, se for uma reação que seja endotérmico, ele vai gelar o entorno, ele vai gelar o que você está segurando. Beleza? Um copo, um becker, o que seja. Fechou? Então, uma dissolução de um sal pode ser um exemplo. Assim como ela também pode ser um exemplo de exotérmica. Ai, senhor, então pode ser os dois que bosta? Não, depende do sal. Tem sal que fica quente, ou seja, libera calor, é exotérmico. Tem sal que esfria, então absorve calor da vizinhança, é endotérmico. Então depende, é só um exemplo. Mas um exemplo clássico e aquele que você tem que lembrar do fundo do seu coração de exotérmico é a famosa combustão. Combustão você tem que lembrar, combustão do que você quiser. Senhor, o que é combustão? Combustão é você queimar, por exemplo, madeira para fazer fogueira de São João. São João, acende a fogueira do meu coração. Saudades, festa junina, não é? Não é, filho? Muito. Saudades. Então, galera, nada mais é do que você queimar a lenha, beleza? Quando você queima, você está fazendo a combustão, que é eu pegar um combustível, algo que tem muita energia armazenada, e use um comburente, por exemplo, oxigênio. Você faz a reação e você libera a energia desse reagente e forma produtos menos energéticos, beleza? Então, sempre que você vai chegar lá perto da fogueira, você vai lá e sente o calor. Aí sua mãe vai lá e grita, sai de perto da fogueira, quem mexe com fogo mija na cama. Clássico. Ou com faca, mas é alguma coisa parecida, beleza? Então, é um puto exemplo. Fechou? Aqui termina a sua pós-aula. Bom fim de semana, um beijo no seu coração e até semana que vem. Guarda isso aqui, que isso aqui é importante. Semana que vem a gente fala mais. Fechou? Fui!